O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2019. A lição presente é de número 10, a escolha dos sacerdotes, sendo esta lição para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. E quanto à leitura bíblica em classe, é Êxodo capítulo 28, versos 1 até o verso 11. E podemos fazer esta leitura deste texto na Bíblia Sagrada, quando temos o seguinte registro: Depois, disse Deus a Moisés, farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode e um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto farão, pois vestes santas a Arão teu irmão e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o louvor ou lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor, em ouro as farás. Até aqui nossa leitura bíblica, mas compreendendo que a narrativa a respeito da roupa, das vestimentas sacerdotais, estende-se até o final deste capítulo, o capítulo 28 de Êxodo. E na nossa sequência, dentro da nossa lição, o nosso textuário é o verso 1, a ordem que Deus dava a Moisés:
na expressão: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo capítulo 28, o verso 1. O nosso esboço para a presente lição, lição número 10, a escolha dos sacerdotes, no nosso estudo do livro de Êxodo. Os 3 pontos, subtítulos do nosso desenvolvimento desta lição. Primeiro, o sacerdócio. Um segundo subtítulo: as indumentárias sacerdotais, as vestes sacerdotais. E por último, terceiro, os ministros de Cristo hoje. Muito bem, assim colocado, consideremos dentro da nossa lição o seguinte aspecto: esta lição trata da chamada divina para o sacerdócio em Israel. Moisés construiu o tabernáculo e agora o povo precisava aprender a adorar a Deus. Era necessário que homens chamados por Deus cuidassem da prática do culto ao Senhor no tabernáculo. Assim o Senhor separou dentro da tribo de Levi a família de Arão para o santo ministério sacerdotal. Nosso estudo em Êxodo, lição 10, a escolha dos sacerdotes. Nós temos estado numa sequência de lições. Lição anterior tratou da ordem que Deus dava a Moisés para ele construir um santuário, uma palavra mais simples, uma tenda, um tabernáculo para ele morar com o povo no deserto. Se o povo morava no deserto em tendas, Deus também estaria morando com ele, com esse seu povo em tendas. Já colocamos que primeiro a ordem foi fazer, e uma descrição longa das medidas do material, dos móveis, etc. E lembrando que até a indicação de nomes daqueles que deveriam estar trabalhando na confecção deste santuário ou dos seus diversos detalhes. Depois em Êxodo vai acontecer repetição, em que se fala que foi feito cada uma daquelas peças conforme Deus instruiu, e uma terceira vez que Moisés confere, cada peça estava em conformidade àquilo que ele viu no Monte Horebe. Esta é a sequência. A casa de Deus está pronta. E agora, na sequência natural, Deus está chamando aqueles que vão estar trabalhando neste santuário. Aí são os sacerdotes, que é o alvo dessa nossa lição, e aprove a Deus escolher, chamar, e nada de explicar sobre isto. Mas a ordem era chamar Arão, dentro da tribo de Levi, e seus 4 filhos, todos os 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Era a ordem de Deus. Deus escolheu, não explicou porquê, está determinado, e ficaremos nisso aí. Escolha total de Deus, e pronto. Sua soberania definiu isto. Agora vamos entender santuário, os trabalhadores. Agora, como vão trabalhar? Aí progressivamente nós achamos em Êxodo alguma citação de como proceder no santuário, mas mais detalhadamente e extensamente vamos ter a explicação lá em Levítico,
como os sacerdotes deveriam proceder em todo o cerimonial, em todo o ritual do santuário. Aí já está fora do nosso estudo de Êxodo. Vamos perceber isso. Ainda que além da chamada, além das vestes já determinadas, haverá um trabalho de consagração que é citado em Êxodo e depois de novo citado lá em Levítico com muito mais detalhes. Portanto, vamos estar atentos a isso aí. Muito bem. Na sequência da nossa lição, no primeiro subtítulo, o sacerdócio em si. Consideremos dentro do nosso material de classe 3 parágrafos, um após o outro, que nos orientam e nos trazem esta informação. A primeira consideração a respeito dos sacerdotes é que eles foram chamados por Deus. Conforme a determinação do Senhor, Moisés separa Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para exercerem o sacerdócio. Assim, Arão teve o privilégio de ser o primeiro sacerdote em Israel, e a partir de então seria preciso que os sacerdotes não somente pertencessem à tribo de Levi, mas fossem descendentes de Arão. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. Arão era um ser humano e, portanto, um pecador que carecia de se apresentar diante de Deus primeiramente com sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas Cristo é perfeito e seu sacrifício por nós foi único, completo e aceito pelo Pai. Observem que temos essa colocação feita por nós neste parágrafo, neste ponto da nossa lição, mas a Bíblia também diz que Deus constituiu sacerdotes a homens falhos, homens fracos, e não é por excelência de Arão, porque se Deus for escolher por qualidade, quem seria este escolhido? Então, temos nesse próprio sacerdócio já essa colocação de ser uma figura do sacerdócio perfeito, e não a excelência exata das coisas de Deus. Homens falhos, homens fracos, chamados para uma obra tão grandiosa. Mas em tudo isso Deus também estaria operando, porque sempre nos rituais a ordem era para Arão, os sacerdotes, todos eles, ao ministrarem, primeiro ministrarem a seu próprio respeito, devido às suas próprias falhas. Nada de correr e se antecipar em fazer alguma coisa em favor do povo ou de alguém do povo, se primeiro não fizesse por si, pela sua própria necessidade. Mas em Cristo estava a perfeição, e por causa da perfeição de Cristo, Hebreus 4, verso 14, coloca para nós: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aí sim, Deus fez obras maravilhosas através dos sacerdotes, através do templo de Israel no deserto, e depois também em Canaã, um povo que sempre falhava com Deus, e Deus fez obras maravilhosas num processo só figurativo. Imagine então na excelência de Cristo Jesus, o unigênito de Deus. Portanto, irmãos, precisamos aproveitar mais esse fato que Jesus é nosso sacerdote, mas sumo sacerdote, mais ainda. Aí são os estudos de Hebreus que nós não queremos estar trazendo, porque queremos nos deter mais em Êxodo, né? A excelência de não ser em santuário terrestre, mas na presença de Deus nos lugares celestiais, e muitas implicações em nosso favor, como pontos positivos para nós mesmos, o que precisamos estar aproveitando mais. Numa sequência, entrando no parágrafo 2,
O ministério dos sacerdotes consistia em apresentar o homem pecador diante do Deus Santo, ou de um Deus tão santo. Eram especificamente 3 as obrigações básicas do sacerdote: santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios pelo povo e interceder pelos transgressores. Eles também atuavam como mestres da lei. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso único mediador diante de Deus. Como sumo sacerdote, Cristo intercede por nós diante do Pai. Aí, em outras implicações que só teremos no Novo Testamento, o que temos nesse sacerdócio de Arão é algo muito limitado, uma apresentação diante de Deus só uma vez por ano, e mesmo assim só o sumo sacerdote, mesmo assim depois de apresentar o sacrifício de expiação dos seus próprios pecados e sacrifício para a expiação dos pecados do povo. Então, muita limitação, mas mesmo assim foi glorioso. Quantas coisas maravilhosas aconteceram, e quantas respostas de Deus pelos sacerdotes, quando o povo chegava para consultar a Deus pelo sacerdote. E assim, lembremos até mesmo de Davi, né? Davi questionando o sacerdote qual é o proceder, e Deus falava pelo sacerdote a Davi, e Davi cumpria aquilo que estava estabelecido, e pronto. Mas consideremos ainda a palavra de Levítico, quando em um texto para nós estarmos argumentando e mostrando para os alunos em classe sobre este assunto, Levítico 10, verso 10 e 11, quando diz: para fazer diferença a função do sacerdote entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Aí está uma função do sacerdote em Levítico, tendo eu já falado alguma coisa, e no discorrer de Êxodo e outros livros, como Levítico, Deuteronômio e Números, vai apresentar ainda mais detalhes a respeito da função dos sacerdotes. Eles estariam sendo intermediários entre o povo e Deus. O povo não se chegava diretamente a Deus, mas o sacerdote é que estaria fazendo essa mediação. Precisamos considerar isso, ou seja, evitando que o pecador chegasse a Deus na situação de pecado. Antes havia a instrução e a operação auxiliadora do sacerdote para que o pecador tivesse o perdão dos pecados e fosse aceito diante de Deus na sua petição, ou mesmo na necessidade do perdão dos seus pecados. Continuando, Hebreus capítulo 5, verso 1, coloca algo importante que trouxemos aqui para lembrar a respeito do sacerdócio. A palavra é essa em Hebreus capítulo 5, verso 1: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Observe essas colocações todas, para a gente entender hoje também, que depois será colocado no final da lição, a função do sacerdote é alguém que vai estar trabalhando a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. E há alguns que muitas vezes confundem e que se colocam como juízes
sobre o povo, no sentido de olhar e condenar. Na verdade, não é bem isso, é olhar, sim, verificar que se existe erro, ele precisa ser auxiliado. Aí a instrução, a intercessão e, no tempo passado, os diversos sacrifícios, ofertas para estarem propiciados diante de Deus. Precisamos entender isso, que muitas vezes alguns entendem que o pastor é para excluir aqueles que são transgressores no meio do povo. Calma, primeiro detectar o erro, ensinar, trabalhar nesse particular, para depois entregar na mão de Deus. O juízo pertence a Deus. A passagem que Jesus disse: se vires o teu irmão em falta, vai tu e ele só. Se te ouvir, pronto, ganhaste o teu irmão. Se não, segue-se o processo de resgatar. Então, a palavra é tão bonita, eu gosto dessa palavra. É construída a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. E para poder auxiliar o homem, aí vem na reprovação do pecado e a procura da expiação, ou de alcançar o arrependimento e o perdão. Aí está a obra do sacerdote, na verdade, em todo o tempo. Continuando um pouco mais, em um terceiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, o sacerdócio, podemos ver no material de classe o que aqui resumimos. A atuação de um sacerdote já era conhecida pelas nações que estavam ao redor dos hebreus. Vimos anteriormente que Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote dos midianitas. Assim compreendias que os sacerdotes não receberiam nenhuma herança de terras quando as tribos entrassem na terra prometida, pois a sua recompensa era servir ao Todo-Poderoso. E ainda eles seriam sustentados pelas ofertas e os sacrifícios trazidos ao tabernáculo. Não foi uma escolha do principal da tribo de Levi viver nessas condições, mas uma determinação de Deus. Queremos fazer ainda uma colocação aqui, que falamos a palavra sacerdote ou sacerdócio agora, nesta colocação e estudo de Êxodo, mas na verdade antes desse sacerdócio havia o sacerdócio sem ter o título de sacerdote. O próprio Jacó, que é o próprio Israel, o pai de toda a nação, que sempre intercedia a Deus através de um sacrifício. Antes dele, Isaac, e antes dele, Abraão. Não tem o título Abraão de sacerdote, mas trabalhava como sacerdote, chegando-se a Deus em favor de toda a sua família, na verdade toda a sua descendência que ainda iria se mostrar sobre a face da terra. E fora desse particular de Abraão, Isaac e Jacó, não esqueçamos de Jó. Não esqueçamos de Jó, que continuamente era sacerdote na sua família, intercedendo pelos seus 7 filhos e 3 filhas. Observe, ele sempre antecipando-se, trabalhando a favor dos filhos nas coisas concernentes a Deus. É muito bonito isso. E além disso, falamos de Jetro. Além disso, as nações tinham a sua, vamos dizer assim, devoção aos seus deuses, e sempre existia ali um sacerdote ou um grupo de sacerdotes, o que vemos no tempo dos egípcios, caso até mesmo de José e depois Moisés, e depois também na Síria, e sempre existiu isso. Sacerdotes, aqueles que trabalhavam na religiosidade, eles na verdade, outros povos, servindo a Deus que não existiam, mas o Deus verdadeiro, aquele que é o Jeová ou Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está estabelecendo agora o seu critério na simbologia, na figura
do sacerdócio levítico. E se for observar Hebreus, o escritor de Hebreus chama atenção, e numa censura praticamente, que pouco conhecemos disto, pela excelência que há nas figuras do sacerdócio levítico. Nas figuras, mas ali está algo excelente. E continuando, para entendermos mais, Números 18, verso 19 e versos seguintes: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Aí a colocação, observe: digno é o obreiro do seu salário, mas aquilo que Deus estabeleceu. E nunca é alguém procurando o sacerdócio ou trabalho na casa de Deus ou no evangelho para ter vantagens, crescimento financeiro e outras coisas mais. Se a procura é essa, aí há uma incorreção. Precisamos estar atentos a isso. Se observarmos Ofni e Finéias, queriam mais do que aquilo que era estabelecido por Deus, e foi o desastre no sacerdócio de Eli e para a cidade de Siló, e o templo, a tenda, essa tenda que Moisés acaba de fazer, sendo destruída pelos filisteus. Erro. E o início é sacerdotes procedendo indignamente em muitas formas e avançando naquilo que não lhe cabia do que era do próprio povo de Israel. E hoje temos muitos aspectos disso. A gente vê, percebe, é notório, está, vamos dizer assim, publicado para todos os lados, muitos se enriquecendo no seu serviço às coisas de Deus. Aí, bom, não é proibido enriquecer, agora é um mau testemunho. Estão fazendo a sua fortuna, o seu tesouro na terra, e a palavra é clara: Deus é a sua recompensa, é o próprio Deus e as suas bênçãos, ainda que invisíveis aos olhos de alguém, é muito superior a tudo mais. Voltando lá embaixo, lá no princípio, em Gênesis, quando Deus, através de Noé, estabelece: bendito Deus de Sem, alargue Deus a Jafé. Observe bem: e ele, Jafé e Cã, sejam servos de, ou melhor dizendo, habitem nas tendas de Sem. Sem não recebeu nada físico, nada de valor financeiro ou latifúndio nesta terra. Bendito Deus de Sem, mas a Jafé seja enriquecido, seja próspero, e outros sirvam a Sem e habitem na tenda de Sem, seja na cobertura da graça, pela intercessão de Sem diante de Deus. Esta é a visão que precisamos ter. Muitas vezes, irmãos, é notório, a pessoa é chamada e já está pensando que vai ser pregador de fama, viajar de avião e ganhar milhão. Não é assim não. Deus te deu avião, Deus te deu milhão, mas se o seu objetivo, sua visão é essa, perigoso cair no erro de Balaão. Portanto, cuidado. Visão é o Senhor e a sua santidade e o bem do povo. Se Deus te enriquecer, amém, que seja até dobrado, mas não focalize isso. Aí há laço e temos um foco errado. Em Deuteronômio 18,
outra vez, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Então aí está a colocação bem clara. Ou seja, Deus vai suprir, e já determinou o que é para ser dado, dos dízimos, das ofertas e daquilo que é do cerimonial, o que foi especificado para eles. O que não é para eles, não entre na área daquilo que não é seu. Portanto, essa colocação de Deus falando sobre o sacerdócio. Mais uma colocação que não está aqui, mas é bom nós estarmos preparados, porque na classe pode acontecer de questionamentos. Houve no tempo futuro, a esta ocasião, alguém enciumado reclamando: por que Arão, sumo sacerdote? Por que os levitas sacerdotes? Por que eles trabalhando no santuário, se todo o povo é santo? Parece até lógico, né? Todo mundo é santo, todo mundo tem direito de estar fazendo o que quer. Negativo. É aquilo que é por Deus determinado, estabelecido. E a coisa se abre mais: a função do sumo sacerdote, as funções dos sacerdotes e a função dos levitas, que por sua vez tinham 3 famílias: os gersonitas, os meraritas e os coatitas, cada família também com as suas atribuições do que deveriam estar fazendo no santuário de Deus, na obra de Deus, no meio do povo de Deus, tudo estabelecido. Deus estabeleceu. Houve revolta, houve murmuração, mas aí Deus mostrou que a escolha era dele, não era de Moisés, nenhum outro critério. Deus escolheu, porque mais adiante é requerido que todos tragam o cajado do principal de cada uma das tribos de Israel, e por Levi seria a vara de Arão e colocada no santuário, e no dia seguinte deveriam pegar essas varas, e ao recolher de volta as varas, todas as varas estavam do mesmo jeito, só que a de Arão tinha dado ramos, tinha florescido, tinha avançado, mostrando vida, e Deus indicando: a graça minha está com Arão para o sacerdócio. Os outros têm a sua função à parte, e ninguém é maior do que o outro por coisa alguma, porque todos os que forem fiéis receberão a sua recompensa. Isso será diante de Deus, e todos os que trabalharem mais ou menos, posições ditas mais honrosas ou não, lá naquele dia vão receber a recompensa do mesmo jeito, e serão como Paulo e vão dizer: trabalhamos muito, trabalhamos bem, mais do que outros, tivemos posições honradas, mas não nós, mas a graça de Deus atuando por nós, onde a glória é de Deus, o mérito é de Deus, e do homem não é nada, servo inútil, fez o que tinha que fazer segundo a ordem que lhe foi dada. Por isso temos que sair desse orgulho, dessa vaidade, dessa soberba, de uns superiores a outros, e uns querendo posição de outros, por achar algo que seja mais excelente. A excelência é servir a Deus, ponto final, e mais nada, é quanto basta. Seguindo no nosso estudo, ainda colocando o nosso esboço, segundo o subtítulo: as indumentárias sacerdotais, as vestes sacerdotais. Deus vai falar detalhe por detalhe disto. Assim, no primeiro parágrafo desse segundo subtítulo, as indumentárias sacerdotais, consideremos: o ministério sacerdotal era divino e santo. Isso exigia que o ministro fosse separado para tal obra. Não somente isso,
mas as suas vestimentas também deveriam ser confeccionadas de acordo com as determinações de Deus. Eles não poderiam se apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Assim foram preparadas vestimentas sacerdotais para santificá-los. É a ordem do verso 3 na nossa leitura bíblica em classe. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu, Deus, tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. A ordem expressa de Deus, nada da cabeça de Moisés. O máximo é conforme você viu no modelo que te foi mostrado no Monte Horebe, no Sinai. Continuando um pouco mais, no segundo parágrafo, podemos ainda considerar esta colocação breve. Todos os sacerdotes tinham os mesmos tipos de roupa, a saber, o turbante, o calção para vestir por baixo da túnica, indo da cintura até ao joelho, a túnica de linho fino bordada e o cinto do mesmo material. O linho fino, base da roupa dos sacerdotes, apontava para a pureza, perfeição e justiça de Cristo, nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. É uma alegoria ou uma referência à palavra que depois temos em Apocalipse: vestes limpas, lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro. E as vestes brancas são as justiças de Cristo, que agora são atribuídas ao homem, revestem um homem. Assim como Deus fez um sacrifício lá no jardim do Éden e tomou peles, foi necessária a morte de um inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva. Tudo simbologia que aos poucos vai se abrindo, clareando mais das coisas de Deus. E assim a ordem para os sacerdotes, de modo geral, era Êxodo 28, verso 40 a 42. Farás também túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Repito esse verso: faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Aqui é quando eu vejo, hoje em dia esse aqui não se aplica, né, para a chegada diante de Deus na casa de oração. Há muita exposição, né, de corpos, não é só de mulheres. O pessoal só fala de um lado às vezes, mas aqui são homens, e uma prescrição determinativa: túnicas que vai até o pé, e depois ainda dá calções por baixo, e não se sobe para o degrau na presença de Deus. Vários detalhes, só para entender, irmãos, é uma coisa que passa muito à frente da nossa visão, entendimento, a santidade de Deus. É desrespeito ao outro, a nudez, a falta de pudor. Se alguém entendesse isso, o mundo estaria um pouco melhor. Se o juiz lá no fórum exige, aqui não pode entrar assim, 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 então imagine Deus então. Só que hoje nessa geração o pessoal é tão rebelde, tão contrário a tudo que é ordem, que não considera nada. Mas vamos voltando geração para trás, séculos atrás, milênios atrás,
como que era essa colocação a respeito de pudor, né? Pudor. E tem também ordens em Levítico sobre isso. Mas continuemos um pouco mais, apresentando uma ideia da figura de um sacerdote, com a sua vestimenta simples, a túnica branca, por baixo da túnica o calção, o cinto e o que nós chamamos turbante, ou outro nome que possa ser colocado a respeito da vestimenta do sacerdote. Muito bem. Observem, por favor, o cinto de linho fino, só que não era branco. Tinha os tecidos em cores determinadas: azul, o púrpura, e me fugiu o outro, vamos dizer carmesim, né? Tons diversos do vermelho, carmesim e púrpura e azul compunham o cinto e algumas coisas mais que a gente vai ver daqui a pouco do sumo sacerdote. Essa era a vestimenta básica de todos os sacerdotes. Continuando um pouco mais, para mostrar numa figura, aí está outra vez levitas em trabalho e os sacerdotes em particular, todos de túnica branca e também o turbante e o cinto. Que aqui observe que o desenhista, é um perigo do desenhista levarem a colocações não próprias. O cinto aqui é branco também, mas na verdade tinha que ser azul, púrpura e carmesim, né? E nossa exposição dessa figura, à direita um sumo sacerdote que é diferenciado, mas isso nós vamos ver agora nesse parágrafo terceiro, quando podemos estar vendo nosso material de classe, esta colocação resumida. As vestes de Arão seriam diferenciadas em relação aos seus filhos, por causa da representação do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Estas vestimentas representavam glória e perfeição para o ofício sacerdotal. Elas davam dignidade à sua pessoa, sendo um vestuário conveniente à sua posição. As vestes normais usadas pelos sacerdotes acrescentava-se o éfode, o seu manto, ou manto do éfode, onde havia 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos. Arão deveria levar e apresentar diante de Deus as 12 tribos de Israel. O peitoral, contendo 12 pedras preciosas, com os nomes dos 12 filhos de Israel. O urim e o tumim, que eram pedras que os sacerdotes carregavam junto ao coração e utilizavam para tomar decisões, e o turbante, com uma chapa de ouro com o escrito santidade ao Senhor. Esta relação das suas vestimentas se encontra nos versículos 4 até 39. E assim observem, os sacerdotes tinham as suas vestimentas normais, conforme vimos, a túnica, o turbante, calção de linho fino e o cinto nas cores já colocadas, e mais esses elementos que nós vamos ainda estar falando. Primeiramente, dentro dos versos que apresentamos, do verso 4 até 39 do capítulo 28, mas eu vou resumir, tirar só uns versos para destacar estas peças. Verso 4: estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode e um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto farão, pois vestes santas a Arão teu irmão
e a seus filhos para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas o nome dos filhos de Israel. 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido o farás. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra. 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. Essas são as palavras colocadas, e observe que na minha colocação aqui de palavras eu soltei a cor azul, não sei se falei o azul, púrpura e carmesim são as cores colocadas no cinto dos sacerdotes, e aqui também o destaque naquilo que o sumo sacerdote vestiria. Se formos usar a arte de um desenhista, aí poderíamos colocar dessa forma. Na nossa figura que estamos apresentando, à direita, a roupa básica do sacerdote. E atentem, essa roupa básica até o sumo sacerdote também usava quando era para entrar no santuário de Deus, ou seja, toda a glória retirada e entra só com o sangue, ou seja, de um cordeiro imolado. Entenderam isso? Na simplicidade que Jesus primeiramente exerceu como cordeiro de Deus levado ao matador. E a glória, vamos dizer assim, é depois, mas na hora da expiação, Jesus era o cordeiro ali apresentado humildemente diante de Deus. Mas na glória, na representatividade assim colocada, aí temos esta figura mais colorida. Acima da roupa normal do sacerdote ou de qualquer sacerdote, o sumo sacerdote teria, usando a parte de cima para baixo, da cabeça abaixo, temos a mitra, que seria naturalmente de linho branco. Depois, nos ombros, as pedras de ônix. Depois, o éfode. Observemos que ele está colocado na frente, e por baixo desse éfode, um manto azul, ou quase que uma túnica azul. É chamado o manto do éfode. Tem também o peitoral enquadrado sobre o peito com 12 pedras preciosas. E também, junto ao coração de Arão, 2 pedras, Urim e Tumim. E essas são as colocações que nós estamos falando, acrescentado e naturalmente próprio. Nós temos o cinturão, e lá no turbante destaca outra vez a placa de ouro, escrito santidade ao Senhor. Interessante que na oração do Pai Nosso começa assim, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O zelo pela santidade de Deus, coisa importante para nós considerarmos também. Aqui nessa figura colocaram aí, vamos dizer assim, um incensário. Não é colocado isso em lugar nenhum aqui de Êxodo. É ideia do desenhista colocar isso, mas na verdade ele poderia estar usando, outros sacerdotes poderiam estar usando o incensário quando fosse queimar o incenso diante de Deus. Aí a função era de algum sacerdote e não precisamente o sumo sacerdote. Agora, só para termos ideias diversas, há muitos artistas desenhando e fazem algumas coisas, e aí temos sacerdotes trabalhando junto ao altar do holocausto, todos eles de túnica branca e turbante branco.
Agora, no desenho, o sumo sacerdote aqui também está desenhado e já há uma alteração no turbante, né? Já está de outra cor. Ou seja, se o desenhista não atentar com cuidado àquilo que está escrito, vai desenhar um pouco diferente, um pouco da sua imaginação. Mas para termos ideia dessas colocações. E, finalmente, nós temos aqui uma figura representando Moisés, consagrando Arão e seus filhos. Não parece aqui na figura os 4 filhos de Arão, mas aparece Arão. Sobre essa consagração, um capítulo à frente vai falar, mas em Levítico é apresentado de novo esta consagração e com muitos mais detalhes, com toda a liturgia própria da normalidade de um sacerdote no templo de Deus. Por favor, podem analisar, estudar depois isto, lá nos capítulos 8, 9 de Levítico, e vocês vão perceber coisas interessantes. Arão já é adulto, já tem filhos adultos, mas na hora de lavar, era Moisés quem lavava esses homens. Na hora de vestir, eles não se vestiam, era Moisés que vestia estes homens. Na hora da unção, não eram eles que se ungiam uns aos outros, era Moisés que ungia a todos eles, como também, além do azeite, houve também a ministração de sangue no sacerdote, no sumo sacerdote. Observe bem isso, representação dos céus, não é um homem que unge outro homem, mas é Deus quem unge, aqui representado por Moisés. Agora imagine Moisés, já idoso, banhando o seu irmão, que é mais idoso que ele, e também os seus sobrinhos, que também já eram homens formados. A ideia, mas quem nos purifica é Cristo Jesus. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Precisamos entender isso, né? Precisamos buscar de Deus essa consagração, essa unção, essa purificação, e não nós apresentando a nós mesmos como mérito nosso diante de Deus. É preciso, mas quem faz isso com excelência é o próprio Senhor. Nos coloquemos diante dele como aqueles que estão à disposição de Deus para a sua obra. Indo em frente mais um pouco, estamos partindo para o terceiro tópico da nossa lição, terceira parte do nosso desenvolvimento. Neste estudo em Êxodo, observe que o destaque é em Êxodo. A lição, a escolha dos sacerdotes, lição de número 10. Agora o terceiro subtítulo, os ministros de Cristo hoje. A figura está toda colocada aí, ainda que resumidamente, mas toda a Bíblia está aí também à nossa disposição para nós considerarmos outras coisas mais e estendermos. Mas agora, os ministros de Cristo hoje. Dentro da nossa lição colocamos: os verdadeiros ministros da igreja são chamados e vocacionados pelo Senhor. Quem exerce o santo ministério sem a direta chamada do Senhor, o dono da obra, é um intruso e está profanando a obra de Deus. O ministério pastoral não é simplesmente um cargo ou uma forma de se alcançar status, seja ele qual for. Muitos querem viver da obra e não para ela. Arão, como todos os levitas, não tinham herança no meio do povo. Então observe, colocando os ministros de Cristo hoje, essas linhas são
base, estruturas mestras da vida sacerdotal, ou do viver e do entendimento que deve ter os obreiros de Deus. Muita gente fica ansioso para ser alguma coisa, mas descansa. Se Deus te chamou, você é. E a gente muitas vezes, numa vaidade particular, queremos ter o título e citado diante da congregação. Não precisa, Deus sabe quem é e o que é. Aquilo que possa haver mais, considere. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas a chamada é de Deus. Se Deus não chamar, ou se Deus tem outro propósito, estaremos lutando, disputando e fazendo muita coisa por uma coisa que, ou por um alvo que Deus não está dando para nós como sendo o foco e a missão para nós nesta vida. Vamos descansar mais em Deus, ou clamar a Ele se temos o desejo, e não outras preocupações. Muitas vezes a ansiedade que leva a entristecimentos. Não vou mais para a igreja porque ninguém reconhece meu serviço. Ele quer ser chamado de quê? Hoje em dia existe uma vaidade, né? Enquanto Paulo se intitulava Paulo, servo de Jesus Cristo, o prisioneiro de Cristo, chamado para apóstolo. Hoje, perdoa o meu exagero aqui, mas para destacar, reverendíssimo senhor, doutor, pastor, apóstolo, e segue-se títulos e títulos para a pessoa. Nós não estamos entendendo a obra do Evangelho. Fomos chamados para a renúncia e para continuarmos nos sofrimentos de Cristo pela igreja. Outros estão colocando outra ideia, a falha nesse particular, e como não alcançará, aí tristezas, decepções, e é como se Deus falhasse, ou os superiores na igreja estão falhando em não ver aquilo que Ele está vendo em si mesmo. Então precisamos ter atenção nisso. Mas a palavra coloca para nós, da parte de Pedro, na sua carta primeira, no capítulo 5, os primeiros versos que dizem: aos presbíteros, aí vamos colocar aos pastores, etc., que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Colocação de Pedro, apóstolo, né? Apóstolo. E o Pedro que Paulo chama depois coluna da igreja. Muito bem. Outra passagem importante é de Hebreus 5, volto no verso 4, lemos anteriormente do verso 1 ao 4, agora estou lendo do verso 4 a 6, nesse aspecto, nesse título que estamos dando, ministros de Cristo hoje. A palavra agora vai dizer: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. E assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E ainda, verso 6, como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então observe, Jesus também não se colocou como pastor, como sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Não, ele não, mas ele foi constituído. Deus é que determinou isso.
para a gente entender, porque hoje em dia a pessoa se auto-intitula, forma um grupo, ou então vai no cartório, registra a si mesmo como pastor e segue-se. Se Deus não mandou fazer isso, loucura. Se Deus permitiu isso, fecha minha boca. Mas volta a questão: se não foi chamado por Deus, a base está incorreta. Eu quero ler ainda em Hebreus capítulo 5. Depois do verso 6, me ocorreu de estar lembrando isso. Verso 7, falando de Jesus Cristo, o sumo sacerdote constituído pelo Pai. Verso 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sacerdócio, obreiros na casa do Senhor, chamado para sofrimento como Cristo, e as pessoas estão tomando isso como honra e glória. Precisamos acordar. É uma grande responsabilidade ser obreiro e tendo em vista glória para si, alguma riqueza ou vantagem neste mundo. Não, é sofrimento. Cristo chamado padeceu nos dias da sua carne, e sendo filho e chamado por Deus como sumo sacerdote, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não é até a glória neste mundo, não. Glória vai ter, mas no devido tempo e no devido lugar, e na medida que Deus for dar. Isso que precisamos estar atentos também. Continuando nossa lição, num segundo parágrafo, nesse tópico terceiro subtítulo, os ministros de Cristo hoje, consideremos esta colocação. O sacerdote não podia se apresentar diante de Deus e da congregação de qualquer maneira. Um pastor deve sempre agir de modo a dar um bom testemunho. O reconhecimento de um bom testemunho deve vir não somente dos que estão fora da igreja, mas especialmente pelos irmãos em Cristo. É preciso viver uma vida digna diante dos homens e da igreja, e também diante de Deus. O pastor deve em tudo ser o exemplo. Os sacerdotes também tinham a função de ensinar a palavra de Deus. Da mesma forma, Paulo recomenda que o ministro seja apto para ensinar. É preciso que seja alguém capacitado na palavra. A missão dos ministros de Cristo consiste no serviço, na mordomia, isto é, na administração dos negócios de Deus, e sobretudo em sua fidelidade e santidade. Quanta coisa colocada aqui. Aí, entre diversos versos que temos nas Sagradas Escrituras, naturalmente o destaque é Paulo, às vezes é Pedro ou Tiago também na instrução para os servos de Deus. Nós temos alguns textos aqui, em Timóteo capítulo 3, o verso 2 e o verso 7. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Falando um pouquinho aqui, por causa do nosso tempo atual, marido de uma mulher, só isso. No aspecto, se é casado, uma mulher, porque na verdade Paulo não tinha, não é a obrigação de ser casado, mas sendo casado, uma mulher. Vou colocar por causa dos dias de hoje, repito. Se olhar lá no sacerdócio do passado, o sacerdote não podia casar com mulher de má fama, não podia casar com prostituta,
com mulher deixada pelo marido. Coloca no dia de hoje. O obreiro, se for casado, é marido de uma mulher, e essa mulher tem que ser virgem ou viúva de sacerdote. Colocação clara em Levítico, bem claro isso, mostrando o padrão do sacerdócio levítico para nós aprendermos hoje. Agora, sacerdote ou obreiro casado com mulher indigna, prostituta, deixada, reprovado diante de Deus. Só para nós entendermos. Pega o padrão lá, modelo, figura, e aplica hoje. Como estamos nesse nosso cristianismo e nessa forma de servir a Deus, estaríamos aprovados? Em Timóteo, capítulo 6, verso 11 e 12, Paulo dizendo a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Continuando, Tito 2:7, agora para Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Aí outra vez, quem quer o episcopado, o destaque, além de tudo isso colocado aqui, e observando que eu estou apresentando só alguns versos de alguns textos, a particularidade de estar envolvido, ciente, ser dedicado à palavra de Deus é sempre uma colocação. E muitos querem ser obreiros, mas escola dominical, comparece? Estudos bíblicos, comparece? Aos cursos de Bíblia, do estudo bíblico, comparece? Aí a gente fica perguntando: onde está a chamada e onde há o interesse? Está claro? É onde muitos têm que descansar também. Se não tem a chamada, ou seja, se houver a chamada, haverá também as condições para isto. Precisamos perceber estas coisas para nós andarmos mais descansados na chamada de Deus, no que Deus pode fazer através de nós. Em continuidade, um terceiro subtítulo, fechando o nosso desenvolvimento: contrastando o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham na antiga aliança, Cristo, ao dar sua vida por nós como sacrifício perfeito, abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso, na nova aliança, os crentes podem com muita liberdade achegar-se a Deus em oração, chamando-o de Pai, como Jesus nos ensinou e como o Espírito Santo nos leva a fazer. E isto era a vontade de Deus na colocação feita: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, o assunto de sacerdócio sai do âmbito de obreiros de uma instituição religiosa e avança para o fato de que todos são chamados para estar diante de Deus nessa função sacerdotal e sendo povo santo. Nós entendemos, temos acesso a Deus como sacerdotes, sem ser obreiro, sem ser nada titularmente aqui na terra, temos acesso a Deus por Cristo Jesus. O véu está rasgado, podemos chegar à presença de Deus, não só mais Arão, é todos. Aí aquela palavra dita à mulher samaritana: Deus busca os que o adoram em verdade e em espírito. Quem estiver nessa condição está mais excelente que o sumo sacerdote Arão e o próprio Moisés, pronto, porque não chega diante de uma figura da representação de Deus, de um modelo, mas chega sim
ao trono da graça, à presença excelsa do Todo-Poderoso. Qualquer um de nós, por Cristo Jesus. Então, o ser em espírito e verdade, irmãos, é a excelência de tudo, para nós ficar mais humildes e também podemos servir ao Senhor sem inveja, sem outras tristezas, por não sermos ou ser reconhecidos de uma forma ou de outra. Deus nos conhece, basta isso. Assim, temos nas Sagradas Escrituras outros versos mais, nos ajudando nessa confiança e nos dando alegria de servir a Deus, quando consideramos Hebreus 4,16: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O escritor de Hebreus disse isso. Em Efésios capítulo 2, verso 18 e 19: porque por ele, por Cristo Jesus, ambos, os que eram israelitas e os que eram gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Êxodo 19:6 é o verso que nós já colocamos anteriormente: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, em parte, e o verso 6: aquele que nos ama, Cristo Jesus, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nessa expressão, observe, ele nos lavou dos nossos pecados. É ele, como Moisés, lavando Arão e os filhos de Arão para o sacerdócio, e agora é Jesus quem opera isso em cada um de nós. Ou a palavra de Malaquias 3, né? Ele se assentará como ourives, se assentará como lavandeiro, purificando o ouro e purificando aqueles que seriam chamados levitas na sua presença, servindo no seu santuário. Ainda Apocalipse 5, agora versos 9 e 10, lá no céu, esta colocação: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E assim colocados esses versos, além de outros mais que os próprios professores poderão estar consultando ou selecionando conforme a sua própria compreensão e gosto, vamos continuar na nossa lição, concluindo, portanto, esta lição, dizendo: os sacerdotes levavam os israelitas até a presença de Deus. O sacerdócio de Arão apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo. Atualmente, todos que creem em Jesus e no seu sacrifício na cruz foram feitos, pela fé, reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Você, cada um de nós, é um representante de Deus aqui na terra, e nessa posição você deve levar outros até Cristo. É a função do sacerdote, não é se aproximar de Deus só, é levar outros também à presença de Deus. Assim colocado, entendamos que estamos apresentando a lição 10 do nosso estudo em Êxodo, com o título A Escolha dos Sacerdotes, nesse esboço com o desenvolvimento, passando pelos subtítulos: o sacerdócio, as indumentárias sacerdotais, os ministros de Cristo hoje. E o nosso texto áureo: depois tu farás chegar a ti a ordem de Deus a Moisés, teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão
e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.